noite. São 20 horas e 33 minutos, horário de Brasília. Estamos mais uma vez no ar pela TV Orkut com o Jornal Jurídico. Hoje, para comentar as notícias, contamos aqui com a presença em nossos estúdios com o ilustre advogado Dr. Antônio Richard Steca Bueno. Dr. Antônio Richard Steca Bueno é advogado e diretor de planejamento estratégico do escritório Riceto Advogados Associados. Boa noite, doutor Bueno. Boa noite, doutor Luiz. Como é que está? Hoje nós vamos comentar aqui algumas notícias da Consultor Jurídico, onde podem os nossos internautas acessarem na www.conjur.com.br e vamos tratar basicamente de crimes insignificantes, de pequeno valor. Vamos falar também a respeito de discriminação, e o internauta que quiser e puder participar também poderá fazer através do e-mail que está à disposição na tela do internauta e do telefone 3744-4571. Temos uma notícia interessante na revista Consultor Jurídico que trata da questão de discriminação. Esse artigo diz o seguinte: terra de privilégios, cota racial é forma de discriminação imposta pela lei. O artigo, originalmente publicado na Gazeta Mercantil, da edição de 6 de fevereiro de 2008, foi reproduzido pela revista Consultor Jurídico dia 11 de março de 2008. O seu autor é o advogado Ives Gandra da Silva Martins. Diz o artigo: o artigo 3º da Constituição Federal, em seu inciso 4, estabelece que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Hoje, tenho eu a impressão de que o cidadão comum e branco é agressivamente discriminado pelas autoridades e pela legislação infraconstitucional a favor de outros cidadãos, desde que sejam índios, afrodescendentes, homossexuais ou se autodeclarem pertencentes a minorias submetidas a possíveis preconceitos. Assim é que, se um branco, um índio ou um afrodescendente tiverem a mesma nota em um vestibular, pouco acima da linha do corte para o ingresso nas universidades, e as vagas forem limitadas, o branco será excluído, de imediato, a favor de um deles. Em igualdade de condições, o branco é um cidadão inferior e deve ser discriminado, apesar da lei maior. Os índios, que pela Constituição, seu artigo 231, só deveriam ter direito a terras que ocupassem em 5 de outubro de 1988, por lei infraconstitucional, passaram a ter direito a terras que ocuparam no passado. Menos de 1 milhão de índios brasileiros, 500 mil índios aproximadamente, não contando os argentinos, os bolivianos, os paraguaios, os uruguaios, que pretendem ser beneficiados também, passaram a ser donos de 15% do território nacional, enquanto que outros 180 milhões de habitantes dispõem apenas de 85% dele. Nesta exegese equivocada da lei suprema, todos os brasileiros não índios foram discriminados. Aos quilombolas, que deveriam ser apenas os descendentes dos participantes de quilombos, e não os afrodescendentes em geral, que vivem em torno daquelas antigas comunidades, tem sido destinada também parcela do território consideravelmente maior do que a Constituição permite, lá no artigo 68 dos atos e disposições constitucionais transitórias,
em clara discriminação ao cidadão que não se enquadra nesse conceito. Os homossexuais obtiveram do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra Dilma Rousseff o direito de ter um congresso financiado por dinheiro público para realçar as suas tendências, algo que um cidadão comum jamais conseguiria. Os invasores de terras, que violentam diariamente a Constituição, vão passar a ter aposentadoria, num reconhecimento explícito de que o governo considera mais que legítima e meritória a conduta consistente em agredir o direito. Trata-se de clara discriminação em relação ao cidadão comum, desempregado, que não tem este privilégio porque cumpre a lei. Desertores e assassinos que no passado participaram da guerrilha garantem a seus descendentes poupudas indenizações pagas pelos contribuintes brasileiros. Está hoje em torno de 4 bilhões, o que é retirado dos pagadores de tributos para ressarcir aqueles que resolveram pegar em armas contra o governo militar ou se disseram perseguidos. E são tantas as discriminações que é de se perguntar de que vale o inciso 4 do artigo 3º da Lei Suprema, que eu vou repetir para vocês. Diz o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Como modesto advogado, cidadão comum, branco e sinto-me discriminado e cada vez com menos espaço nesta terra de castas e privilégios. Quem assina é o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que é um advogado tributarista, professor emérito das universidades Mackenzie e da Universidade FMU e da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. É presidente também do Conselho de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e do Centro de Extensão Universitária da Academia Paulista de Letras. A respeito dessa notícia, gostaria de ouvir a opinião do nosso convidado de hoje, o Dr. Antônio Richard Steca Bueno. O que o doutor acha a respeito desse assunto? Olha, a Constituição de 88, que foi bem diferente da que vinha sendo exercida, que era a Constituição de 46, deixou bem claro que não pode haver nenhum tipo discriminativo entre o povo brasileiro, porque isso pode acontecer sérias circunstâncias que dificultam, evidentemente, muitas coisas no país em termos sociais. Com relação a esse comentário do Dr. Ives Gandra, não tenha dúvida nenhuma, ele fez um resumo dos acontecimentos legislativos recentes, dando uma certa ênfase a índios, aos negros e outras divergências de raça que tem dificultado principalmente em faculdades, tem criado um problema muito sério. Bueno, o doutor não acha que se o governo realmente quisesse atingir as minorias discriminadas, mas através de uma conduta, de uma legislação impessoal, não poderia, sem fazer qualquer discriminação de raça, de sexo, não poderia atender a essa situação, por exemplo, das universidades, de uma outra forma, por exemplo, ou aumentando o nível curricular das escolas públicas para que desse condições dos alunos de escola pública concorrerem com aqueles de
de escola particular. Aliás, eu pergunto, o doutor é da época em que as escolas públicas eram melhores que a particular? O que o doutor pode falar a respeito desse assunto? Sem dúvida uma. Antigamente era muito mais aproveitados os alunos que depois faziam vestibulares de direito, medicina, engenharia, àqueles que frequentavam as escolas públicas. As escolas particulares, naquela época, isso algumas décadas atrás, dizia que quando o aluno não ia bem na escola pública, ele tinha que ir para a escola particular para poder passar de ano. Hoje está diferente, hoje a escola pública está muito ruim, porque falta professores, não por causa de qualidade, mas por problemas de remuneração. O professor, às vezes, um professor para poder tocar a vida, tem que lecionar em 2, 3 escolas, mesmo em faculdades, é a mesma coisa. Então, isso daí tem condição. O governo tinha que investir mais nesse setor educativo para quem não pode pagar, quem não tem disponibilidade financeira, porque hoje uma escola particular custa muito caro. Mas ele tem que frequentar porque a escola pública está muito, muito fraca. E, como disse, não é culpa dos professores, e sim da condição que imposta pelo governo, seja ele federal, estadual, municipal. Então, a dificuldade é nesse aspecto, porque o aluno, ele quer, de qualquer forma, o dever do governo de dar educação, mas a educação não está sendo correspondida pelas autoridades executivas, principalmente legislativas, que vem a causar esse tipo de discriminação que acabamos de, o doutor Seto, relacioná-las. Doutor Bueno, só um instantinho que eu vou repetir aqui o nosso telefone, para quem quiser participar ao vivo no programa, que são agora exatamente 20 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Telefone 3744-4571. Estamos recebendo também participação por e-mails, e alguns internautas estão enviando e-mails aqui. O doutor Raul Laranjeiras manda um e-mail dizendo que é um profundo admirador do programa, do Jornal Jurídico, parabenizando aqui pela participação do Dr. Bueno. Tem também aqui o remetente Souza Campos, que é um médico, e que diz que estamos todos acompanhando o seu programa sobre assuntos criminais. Participa aqui também o remetente Doca Street, que pergunta o que acham os ilustres advogados sobre a pena de morte no Brasil. A esse respeito, doutor, doutor Bueno poderia dizer o que acha da pena de morte aqui no Brasil? Bem, eu não sou um especialista na área criminal, a gente tem mais tendências para a área tributária, a área civil, mas como responder como cidadão? Eu acho que isso não resolve, sabe, doutor Cedo, porque nós podemos ver em outros países que a pena de morte está implantada e parece que a criminalidade não tem tanta diferença como tem a nossa. Eu acho que nós aqui, o que está acontecendo, no meu entender, é uma facilidade que está se implantando em face do do volume crescente da população brasileira, da baixa renda, a falta de escolaridade, de emprego. Tudo isso somado vem ocasionando esse tipo de crimes, às vezes até hediondos, que não resolveriam se caso implantasse aqui no Brasil pena de morte. Eu acho que, estou falando como cidadão, como disse antes, não como advogado, que não sou criminalista. Mas eu acho que, para a situação que nós passamos hoje, há outros remédios para que se possa implantar, não pena de morte. Nós temos que ver, se posicionar numa situação de que um crime X
é penalizado de tal forma, crime Y de tal forma como tem feito, mas que as cadeias, as penitenciárias hoje é tão escassa que o número de presos em delegacias, às vezes, que são prisões rápidas, né? Que deveriam comportar 80 pessoas, por exemplo, tem 300. Então o sujeito vai lá, já está revoltado aqui fora, entra lá, fica mais. Perfeito, doutor. Eu, acrescentando a sua opinião, da qual eu também comungo, eu gostaria de acrescentar o seguinte: basta o nosso governo dar um pouquinho mais de exemplo para que esses ilícitos deixem de ser estimulados. Porque é muito ruim quando o próprio cidadão vê representantes do governo na televisão estimulando com seus atos e com suas palavras que se cometa crimes, ou desrespeito à Constituição Federal ou às leis infraconstitucionais. Se dessem esse exemplo positivo e as nossas repartições públicas, tanto do âmbito federal, estadual e municipal, fossem mais eficazes, mais eficientes, eu acho que o cidadão, por si só, começaria a mudar o seu comportamento, respeitaria mais as leis, saberia mais, inclusive, se posicionar e transitar na sociedade, entre seus pares e se relacionar com o governo, porque hoje ele não tem isso. A relação hoje do cidadão com o governo é através das repartições públicas. E nas repartições públicas ele não consegue ser bem atendido. Num hospital público, numa delegacia de polícia, em escola. É lógico que há raras exceções, mas não deveriam ser exceções. Raras exceções deveriam ser das más repartições públicas e não ao contrário. Eu também acho que a pena de morte não iria resolver absolutamente nada nesse país. Evidente. Ao contrário, com o judiciário cometendo os erros que comete, com a liberdade dos cidadãos e com o patrimônio dos cidadãos, com pena de morte, então, pelo amor de Deus, se já com liberdade é quase que irreparável o dano causado, com patrimônio muitas vezes também irreparável, com pena de morte, reparar como? Depois que matou. Estamos continuando recebendo aqui mais e-mails, inclusive insisto, para quem quiser participar por telefone, estamos ao ar, poderá participar aqui do nosso programa, Jornal Jurídico, no telefone 3744-4571. Ou pelo e-mail, que o internauta gosta mais e está mais acostumado. E dentre esses que estão recebendo inúmeros e-mails, vou tentar citar alguns deles aqui. Tem aqui o Scepter Conrado, manda um e-mail, uma mensagem dizendo que acha que esse negócio de prisão para pessoas que cometem crime de trânsito, vale a pena destacar ou não, se deve prender esta gente que provoca acidentes. O que o doutor Bueno acha disso? Os crimes relativos a acidente de trânsito. As pessoas que matam do trânsito ou que cometem alguma lesão corporal no trânsito têm uma pena diferenciada daquelas que matam deliberadamente ou que agridem deliberadamente o outro cidadão. Como é que o doutor Antônio Chisteca Bueno vê esse assunto? Olha, o problema entre um crime que não de trânsito, vamos analisar sobre esse aspecto, é um crime, vamos dizer, premeditado, é um crime doloso. O crime de trânsito, segundo o Código Penal, é um crime que não tem, em princípio não existe dolo, é um crime culposo. Eu discordo disso certos acidentes que têm ocorrido com coisas tão graves. Por exemplo, as mensagens de trânsito, cuidado com criança, idoso, não buzine no hospital, marcando a velocidade mínima. Isso daí, infelizmente, o povo brasileiro não tem a educação suficiente para atender. É evidente que você vê fora do Brasil,
Paris, Nova York, qualquer cidade dos Estados Unidos, está lá 60 milhas. Você está correndo 70, quando vê 60 milhas, tira o pé e para 60 milhas. Aqui não. Você vê a marca de velocidade em determinado trecho é 30 por hora, ou 60, ou 100, e o sujeito vai passando mais de 100, 120 por hora. Então, quando ocorrem uns acidentes, como a gente tem verificado ultimamente, nos noticiários de televisão, principalmente, eu acho que deveria ser modificado estes crimes de trânsito. Porque, veja bem, se o indivíduo sabe que a velocidade 100 por hora naquele trecho deve ser obedecida, se ele passar a 130 ou 140 com os carros agora importados e mesmo os carros nacionais com motores mais possantes, ele sabe que se ele praticar um acidente, não é um acidente culposo. Ele tem no íntimo o dolo disso aí, porque ele está praticando um crime que não foi por acaso. Você pode não ter essa figura jurídica, mas é uma espécie de um crime premeditado. Ele sabe que se ele ultrapassar num lugar que tenha movimento e está dizendo para andar 60, ele anda com uma velocidade muito maior que isso, com certeza ele vai ter um problema de acidente. E esse acidente não pode ser tido, no meu entender, como culposo. Aliás, nós temos visto e lido a justiça brasileira, em alguns casos, tem dado este crime culposo como crime doloso, indo a júri. Eu não acompanho, não sei se teve algum resultado, doutor Riceto, a respeito, mas tem se convertido isso, o crime culposo de trânsito, ante a circunstância da ocorrência, ser denunciado em crime de homicídio. Eu tenho um exemplo prático para poder citar para os nossos internautas. No caso de um homicídio, aliás, eu gostaria de orientar os internautas que precisarem consultar a legislação, quiserem alguma certidão da justiça, alguma pesquisa nos tribunais de jurisprudência, certidões federais, estaduais, municipais, boletim de ocorrência via internet, enfim, os vários serviços que são prestados na internet. Os principais deles podem ser encontrados reunidos num site. Se o internauta quiser anotar, o site é da www.riceto.adv.br. Riceto com 2 Cs e 2 T's. ricceto.adv.br. Ali, no meio do site, vai se encontrar ali um alvéolo escrito serviços. Nele tem um link para advogados, serviços para advogados, mas está aberto a qualquer internauta, a qualquer cidadão, mesmo não sendo ele advogado. E clicando ali vai se ter links para telefônica, para o site da presidência, mas já tudo já separado para facilitar a vida do internauta. E assim, acessando ele, acessamos legislação federal, acessamos em códigos e código penal e código de trânsito. Só para ilustrar o comentário do Dr. Bueno, temos aqui o seguinte: alguns exemplos de crimes de trânsito, que está no Código de Trânsito Brasileiro. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Agora nós temos aqui no Código Penal a mesma imposição, não no crime culposo, mas no crime doloso, só para o internauta entender a diferença. Matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. E no crime culposo, a pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, no mesmo tipo de crime, homicídio culposo, a pena, o Código Penal prevê a detenção de 1 a 3 anos.
E no Código de Trânsito, a detenção de 2 a 4 anos. Puxa, é maior? Pois é, maior. Vou explicar para o internauta entender mais ou menos o que é crime doloso e crime culposo. O doloso é aquele em que o agente tem a intenção de praticar o ato, no caso de homicídio, de matar. O culposo é aquele, embora ele não tenha essa intenção, pelas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, ele acaba obtendo esse resultado. Então disse que é culposo quando ele não quis obter o resultado. Foi por imprudência, por negligência ou por imperícia que ele matou alguém. Então é o homicídio culposo. Quando o agente quis essa intenção, diz que se é o crime de homicídio doloso. Há também o chamado dolo eventual, que é qual? Aquele em que o agente, embora não queira a intenção, não tenha a intenção de matar, nós estamos falando do crime de homicídio. O doloso e culposo servem para outros delitos também. Estamos só falando do homicídio agora. Se ele tem a intenção, embora ele não tenha a intenção de matar, ele assume o risco de causar esse resultado, se diz chamado dolo eventual. E a esse respeito, no crime de trânsito, nós temos um contrassenso enorme. Temos conhecimento de um cidadão que, trafegando o seu veículo por uma via pública aqui na cidade de São Paulo, ele atropelou, sem ter visto, né, uma senhora que estava na calçada ou saindo da calçada, junto com outras pessoas, mas ele atropelou uma única pessoa e essa pessoa se machucou e parece que perdeu 1 ou 2 dentes. E ele não viu. E um motoqueiro que passava por perto viu isso, aparelhou com ele e começou a fechar ele. Ele pensou que era um sequestro e fugiu do motoqueiro. Nisso, parece-me que outros cidadãos, dirigindo outros veículos, correndo atrás dele, conseguiram, ele depois de muitos metros, conseguiram fechar esse veículo, parar, né, e aí darem a ele o conhecimento que ele tinha atropelado alguém. Essa pessoa foi conduzida ao distrito policial, ali da região, e ele foi autuado em flagrante por crime de tentativa de homicídio contra essa senhora. Agora, veja o contrassenso. Acho que é porque ele não era promotor de justiça. Porque se ele fosse promotor de justiça, nós temos um outro caso, muito conhecido dos internautas, onde um promotor de justiça, dirigindo aparentemente embriagado, na contramão, atropelou e matou 3 pessoas. Se recusou a fazer o exame de dosagem alcoólica. E ele nem preso em flagrante não foi. Foi autuado por homicídio culposo. Você vê que aqui volta o nosso à tona a discriminação de que você está falando, exceto da categoria profissional. Categoria profissional, exatamente. Mas esse é um tema que vai estender muito aqui, e temos outros internautas aqui que estão mandando outros e-mails. Cito aqui também a Maria Glória, que manda uma mensagem que está saindo na UOL, notícias sobre Brasil perde Roraima. O juiz federal Ali Maslum nega grampo telefônico de prospecção. Sobre esse grampo telefônico de prospecção, semana passada nós falamos a respeito desse assunto. Isso está sendo utilizado de uma forma indiscriminada. Esse é o termo pela correto. Polícia, um meio de investigação extremo, onde o legislador quis que fosse utilizado apenas quando não houvessem outros meios de investigação. Um auxílio à investigação. É um outro assunto aqui que vai gerar um bom tempo. Recebemos mais e-mails aqui. Deixe-me ver. Também de Richard Bueno.
Diga, mestre Riceto, parabéns pelo programa e pela oportunidade de ouvir o Dr. Antônio Richersteca Bueno. Diga a ele muito bem, que foi muito bem dito. Aqui nos Estados Unidos da América, a pena de morte leva anos e vários milhões de dólares, não resolvendo nada. E dá os abraços. Temos Obrigado. Também aqui mensagem de Neftali Júnior, que é o grande advogado, debate nota máxima mesmo. Tem mais aqui, outro internauta, a Betisa, que diz aqui que parabeniza aí os comentários do entrevistado. Temos também aqui... Muito obrigado. E-mail recebido aqui, gostaria de saber qual a opinião dos senhores, o senhor Richard, quer saber qual a opinião dos senhores a respeito da impunidade em relação aos menores delinquentes no Brasil não serem punidos como adultos. O que o doutor Bueno pode falar a esse respeito? Hoje o doutor Riceto está judiando que eu disse eu vou, mas não posso falar de crime porque eu não sou especialista na área. Embora tenha trabalhado quando jovem, durante quase 10 anos, como escrivão de polícia. Às vezes eu falo isso para algumas pessoas, mas aquele tempo era interessante, não havia esses problemas de hoje com drogas, etc. E veja bem, o menor foi aceito por problemas políticos na Constituição Federal, podendo votar com 16 anos. Ora, eu entendo que se isso está valendo para a parte política, eu acho que na parte criminal teria que acontecer a mesma coisa. Eu acho que até deveria ser menos, porque alguns países, como a Inglaterra, se um garoto com 12 anos praticar um crime, lá é penalizado, e em outros países também, que eu não me lembro agora. Mas no nosso caso, eu acho que está demorando muito essa aprovação da diminuição de idade. Nós estamos batendo com 18 anos, esse crimes que acontecem diariamente com menores, e que pais que perdem vidas, mães que morrem deixando crianças pequenas, tudo por causa de um problema que não é político, porque o político já foi acertado, né, doutor Cedo? Com 16 anos de idade, pode votar. Então, se ele pode votar, ele tem consciência do que ele está fazendo. Então, por que para problemas penais tem que ser 18 anos? Eu sou da opinião que deveria até ser menos que 16, 15 até. E hoje, você vê a condição da juventude é diferente daquela nossa antigamente, porque não tinha toda essa mídia televisiva, internet. Mesmo nós, advogados, que advogávamos, no meu caso, há 40 anos atrás, precisasse de uma jurisprudência em Brasília, tinha que pegar um avião e ir lá buscar. Hoje você abre a internet e pega o que você quiser em termos jurídicos. O doutor Riceto acabou de informar, nós temos disponível um site maravilhoso, que tudo que você procura encontra, e que não era assim. Então eu acho que a criminalidade deveria baixar, sim, para 16 ou 15 anos até. Essa é a minha opinião. Não sou criminalista, mas sou do povo. Eu tenho visto barbaridades aplicadas por menores que os adultos aproveitam dessas menoridades para os seus objetivos. Doutor Bueno, essa questão eu gostaria de pedir vênia para discordar do colega, porque é uma questão política. Eu já falei. Não é uma questão jurídica. Então, me permita, com todo respeito, claro, discordar dessa opinião, porque penso eu, posso estar equivocado, mas penso eu que o fato de diminuir a menoridade no Brasil não vai resolver o problema dos delinquentes infanto-juvenis.
O que vai acontecer é simplesmente que vão colocar essa garotada de 16, 17, 18 anos, que se pretende para 16 anos, que se venha diminuir a minoridade, colocar essa criançada de 16, 17, 18 anos no meio de bandidos. Mas eles já reincidentes. Mas já vivem no meio. Dentro de penitenciárias, ali reunidos, onde vão inclusive poder dar curso, ensinar melhor, treinar melhor esses garotos para poderem, quando sair na rua, praticarem os crimes com mais eficiência e mais eficácia. Que o que acontece já, inclusive, com adultos quando entram na penitenciária, na prisão, e não são reincidentes e têm contato lá com reincidentes, embora a lei de execução penal não permita que isso aconteça, na prática isso vem ocorrendo. Digo mais, eu acho que essa questão poderia ser enfrentada com aquela seriedade dos órgãos públicos que estávamos inicialmente falando, Bueno. Veja, por exemplo, o Código Penal. O Código Penal estabelece 2 tipos de crimes que raramente o doutor vê um processo desse num fórum, seja da comarca da capital ou mesmo do interior, que é dos delitos de abandono material e de abandono intelectual. Abandono material, para quem não sabe, é aquele delito onde quem tem a responsabilidade sobre uma determinada criança ou adolescente, menor de 18 anos, com toda certeza, o deixa sem condições de sobrevivência, sem condições financeiras, não lhe dá alimento, vestuário, não lhe dá habitação, não lhe dá casa, não lhe dá auxílio material nenhum. Normalmente isso acontece com os pais que deixam seus filhos nas ruas, onde nós os vemos muitas vezes pedindo esmola no farol. Nós estamos ali diante de um crime. Crime de quê? De abandono material. De quem? Dos pais dessas crianças. Agora, quem é o responsável por isso? Os pais dessas crianças muitas vezes. Agora, vai pegar uma criança dessa, aliás, precisa fazer isso porque isso não é responsabilidade do cidadão. O cidadão contribuinte paga seus tributos, né, para que se tenha, ou para que o Estado faça a sua função. Então, o cidadão contribuinte pegue o telefone, ligue para 190 e comunique que naquele farol da rua tal, da avenida tal, esquina com a rua tal, dê a localização, tem ali menores de idade pedindo esmola, no horário escolar, ou já no horário noturno. Veja o que vai acontecer. Veja se uma viatura da Polícia Militar vai aparecer ali e recolher essas crianças. E se recolher, vai levar para onde? Uma vara da infância e juventude. Se for no horário de funcionamento da vara da infância e juventude. Que é outro absurdo nesse país. Você lê a Constituição Federal, ali está garantida ali ao cidadão uma série de direitos fundamentais. E que tem que ser garantidos por quem? Pelo Poder Judiciário, em último plano. Agora, é um absurdo que o Judiciário não funcione 24 horas por dia. O Judiciário, mas nós temos o plantão judiciário. Que plantão judiciário? Um plantão da Justiça aqui na capital, que funciona num determinado horário da manhã, por 3 ou 4 horas até o meio-dia, 1 hora da tarde? Isso é justiça funcionando 24 horas? Tá certo que nas comarcas do interior, o juiz, por força até da lei orgânica da magistratura, é obrigado a morar na comarca, e o advogado, embora muitas vezes nem more. Na maioria. O que é, o doutor está dizendo que é a maioria, o que é uma infração disciplinar muito grave do magistrado. Dá processo disciplinar, mas ele pode até perder o cargo dele. Doutor Receto, recentemente a Corregedoria, se não me engano, da Justiça, baixou uma norma, é uma questão de mesmo, no final do ano de 2007, de que os juízes são obrigados a manter residência na comarca em que ele está trabalhando. Não sei se o senhor teve a oportunidade de ver isso daí, eu vi por acaso, porque também eu estou sendo injusto de dar alguns conceitos, não sendo da área criminal. Mas tudo isso que o doutor Seto falou, não é só problema da minoridade, problema da criminalidade. Acontece o seguinte, outros fatores sociais, os governos, tanto como estadual, não atendem, porque a população
O que aconteceu foi o seguinte: em 1964, veja bem, eu tenho uma definição interessante que acho que talvez nunca tenha falado isso com o senhor. É o seguinte: em 1964, que foi a Revolução, saiu um decreto-lei em que dizia que cada morador rural de destilaria de álcool, usina de açúcar, ele tinha 2 hectares parece-me que 2 hectares para plantio de sobrevivência. Então você ia naquelas usinas, naquelas fazendas, as fazendas também, inúmeras casas de colonos. Foi publicado esse decreto, que no tempo da ditadura a lei pouco funcionava. Então saiu esse decreto. O que aconteceu? Foram esvaziando a área rural. A área rural sofreu um esvaziamento assim violento. Hoje não tem mais área rural. Você arrumar um empregado para trabalhar numa fazenda, numa lavoura, é o boia fria que mora na cidade e vai trabalhar na área rural. Então isso trouxe um problema muito sério para as prefeituras dos municípios, que já tinham, por exemplo, um determinado orçamento para atender, por exemplo, a parte médica. Hoje vem o que eles chamam de fria do Nordeste, entra numa cidade pequena, onde tem 20 mil habitantes, e vem 1.500 pessoas, depois daí uns dias com família, com tudo. Os prefeitos estão sofrendo com isso. Então, voltando ao assunto do crime, é um corolário de problemas que é difícil de resolver. A gente dá uma opinião, assim, você gostaria que a minoridade fosse 16 anos? Eu gostaria. Mas também não é só isso. Doutor Bueno, estamos ainda recebendo mais e-mails aqui dos internautas, inclusive internautas que estão nos assistindo nos Estados Unidos da América. Oh, que maravilha. Um deles aqui Lia Johnston, nos Estados Unidos, que diz o seguinte: parabéns pelo programa de entrevistas ao vivo, concordo com o Dr. Bueno quanto a baixar a idade de votação para 15 anos, pois no Brasil os adolescentes estão bem envolvidos na política, que é discutida extensamente nas escolas, principalmente durante as épocas de eleições. Doutor Bueno, eu vou mudar um pouco do assunto. Agradeço a dona Lia que deu essa informação e é verdade. É isso mesmo. Mudando um pouco de assunto, vindo agora entrando na questão dos crimes insignificantes, são agora 21 horas e 16 minutos, horário de Brasília, do dia 1º de abril de 2008, e a notícia da revista Consultor Jurídico, do dia 28 de março de 2008, foi o seguinte: crimes insignificantes. Juiz manda soltar ladrões de galinha e de bolacha. Com base no princípio da insignificância, o juiz Sival Guerra Pires, de senador Caneado, em Goiás, determinou a soltura de 2 homens presos em flagrante quando furtavam 3 galinhas e de uma mulher que subtraiu um pacote de bolachas. Os homens foram presos por volta das 2 horas e 40 minutos do sábado, 22 de março, após terem furtado um galo e 2 galinhas na Vila Maria Rosa, em Senador Canedo. Eles foram abordados por 2 policiais militares ainda no local e presos em flagrante. Na delegacia, disseram que queriam ser representados pela Defensoria Pública. No mesmo dia, Gardene foi presa, em flagrante ainda dentro do supermercado, onde furtou um pacote de bolachas no valor de R$ 2,13. Ela foi abordada pelo vigilante, que constatou o delito e acionou a polícia para o registro da ocorrência. O juiz entendeu que, nos 2 casos, os elementos das provas produzidas até o momento mereciam a aplicação do princípio da insignificância, pelo menos para o efeito de afastar a prisão em flagrante. Por isso,
determinou a liberdade dos 3 indiciados. Nesse mesmo sentido, saiu uma outra notícia. É insignificante. Soldado acusado de furtar R$ 75 tem ação suspensa. O Supremo Tribunal Federal arquivou a ação penal contra o soldado da Força Aérea Brasileira, Luiz Carlos de Freitas, acusado de furtar R$ 75. Os ministros da primeira turma aceitaram seu pedido de habeas corpus e determinaram o trancamento da ação penal em curso na 7ª circunscrição da Justiça Militar. De acordo com o processo, o soldado confessou ter rasurado uma ficha de hospedagem do Cassino de Soldados e Sargentos da Base Aérea de Recife. Ele alterou a data da entrada de um hóspede de 3 para 8 de julho de 2006, se apropriando de 5 diárias de pernoite, no valor total de R$ 75. O soldado devolveu a quantia desviada no dia seguinte do furto. A relatora ministra Carmen Lúcia reconheceu a tipicidade do fato e determinou o trancamento da ação penal. Para a relatora, nesse caso, não há comprometimento da hierarquia, nem da disciplina e a apropriação. Segundo ela, o valor furtado é muito insignificante para o aparelho estatal. Ela citou o julgamento do HC 87.478, de relatoria do ministro Eros Grau, em que o Supremo entendeu que o peculato praticado por militar, no caso, no valor desse caso de R$ 455, a manutenção da ação teria consequências mais graves do que a de condenar. Aqui está verificado o princípio da insignificância, apesar de ser crime militar, disse Carmen Lúcia, ressaltando que sanções administrativas são cabíveis ao caso. Segundo ela, apesar de ser um gesto tipificado penalmente, o valor apropriado é mínimo e houve o ressarcimento integral do prejuízo. O ministro Menezes Direito lembrou ainda que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, se aplica também o princípio da insignificância quando se cuida de crime militar, desde que nesse princípio não alcance a hierarquia e a disciplina militar. Ainda nesse mesmo sentido, temos uma outra notícia. Extinta a condenação por furto de barras de chocolate. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para trancar a ação penal contra uma mulher condenada por tentar furtar 12 barras de chocolate em um dos supermercados Pão de Açúcar em São Paulo. A decisão foi tomada pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros aplicaram ao caso o princípio da insignificância, sob o entendimento de que a lesão ao bem jurídico foi inexpressiva. Heloísa Michele Francisca dos Santos foi presa em flagrante e condenada a pena de 8 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto. Segundo ela, os chocolates seriam para presentear seus sobrinhos no Natal. Na época, dezembro de 2005, as 12 barras somavam R$ 36. Heloísa cumpria a pena por Heloísa cumpria a pena por outro crime e estava no indulto de Natal. O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu parte do recurso da Procuradoria de Assistência Judiciária para reduzir a condenação para 6 meses de reclusão em regime semiaberto, mas não aplicou o princípio da insignificância. A segunda instância levou em consideração que Heloísa cometeu o crime quando cumpria a saída temporária da prisão. A Procuradoria de Assistência Judiciária entrou com um pedido de habeas corpus no STJ. Reiterou a alegação de que deveria ser aplicado o princípio da insignificância ao caso. O Ministério Público Federal opinou, em parecer, pelo acolhimento do pedido. O ministro Arnaldo Esteves, relator no caso, decidiu por determinar a extinção da ação penal e invalidar a condenação. Diz: a intervenção do direito penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano impregnado de significativa lesividade. Para o relator, a tentativa de subtrair 12 barras de chocolate
embora se amolde à definição jurídica do crime de furto tentado, não ultrapassa o exame da tipicidade material, mostrando-se desproporcional à imposição de pena privativa de liberdade, uma vez que a ofensividade da conduta se mostrou mínima. O relator destacou ainda que não houve nenhuma periculosidade na ação, que a reprovabilidade do comportamento foi de grau reduzidíssimo e a lesão do bem jurídico foi inexpressiva. Arnaldo Esteves Lima citou uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que foi aplicada a mesma teoria. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor, por não importar em lesão significativa de bens jurídicos relevantes, não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja o tutelar do bem jurídico tutelado, seja a integridade da própria ordem social. E temos aqui outros casos que trata do crime insignificante, mas que, dentre eles aqui, podemos citar um fato que é comum a todos eles. A brilhante atuação da Procuradoria de Assistência Judiciária, que é quem atende os réus pobres e carentes. Um serviço esse prestado pelo Estado, muitas vezes, em muitas unidades da Federação, em convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil local. Gostaria de salientar que é um absurdo que processos dessa insignificância tenham que chegar ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Mas tem um motivo, doutor Ceto. Por favor, doutor Bueno, então me diga. Não, é o seguinte, a maioria do povo não sabe de quando que foi promulgado, quando foi aceito o Código Penal. É de 1940. São 68 anos, onde não se tinha absolutamente nada da tipificação criminal que existe hoje. Então, esses crimes de pequenos valores, teria que ser reformulado o código. Eu falaria que um código novo seria o ideal. Mas se não fazem isso, pelo menos leis que venha, porque ninguém sabe o quanto custa, para o Estado, um inquérito policial, um processo na primeira instância, na segunda, e parar nas instâncias superiores em Brasília, porque furtou R$75, meia dúzia de chocolate, e etc. Aqui não está se fazendo, deixar bem claro, nenhuma homenagem ao crime. Não queremos fazer isso, né? Tem que arrumar uma solução viável que não venha custar para o governo. Essas pessoas poderão ser trabalhadas de uma forma psicológica, social, para ver que, mesmo que você está com fome, não é roubar, não é furtar que vai resolver o problema. Você vai se manchar em troco de nada. Então, eu acho que a base que está errada, doutor Ceto, o código tem que ser diferenciado para esse tipo de crimes, que, como disse, não está homenageando o crime, mas tem que se arrumar uma solução viável. Tem toda a razão, Tubano. Eu gostaria de mencionar aqui todos os e-mails que estamos recebendo. Um deles, inclusive, quero salientar, já é o segundo que leio nesse sentido, do remetente Emílio, que diz que cumprimenta os assuntos abordados e solicita comentar a notícia veiculada nesta noite na UOL sobre a perda do território em Roraima, que representa sérios riscos de soberania nacional, que é um assunto que está sendo exposto no blog do jornalista Jorge Serrão e que não chegou ainda a mobilizar a desinteressada população brasileira, apesar da magnitude e seriedade da questão. O nosso tempo está terminando. Eu quero dizer aos internautas
que enviaram seus e-mails, que serão recebidos por esse jornal e pelo nosso ilustre convidado de hoje, e que essa notícia vou tomar conhecimento dela e talvez na próxima semana nós abordemos esse assunto, que realmente é de muita seriedade, e talvez na próxima terça-feira, o nosso programa é semanal, o Jornal Jurídico vem ao ar pela TV Orkut toda terça-feira às 20h30. Nosso horário aqui está terminando, são 21 horas e 28 minutos, horário de Brasília, do dia 1º de abril de 2008, e eu gostaria de agradecer aqui a presença do ilustre advogado, Dr. Antônio Richard Steca Bueno. Gostaria que ele fizesse as suas últimas considerações, se possível, doutor, em 30 segundos, que o nosso tempo é curto. Quero agradecer ao Dr. Receto esse convite. Outro dia estivemos aqui também no programa do Mensageiro da Justiça, do Dr. Marcos Davi, um grande amigo, mas falei algumas coisas muito rápidas e hoje foi um pouco mais demorada. Agradecer aos internautas de modo geral, especialmente esses que vieram dos Estados Unidos. Isso me envaidece muito, porque sabemos que estamos sendo assistidos a longa distância. E numa outra oportunidade estaremos aqui. Quero agradecer a todos que nos deram atenção e, da minha parte, uma boa noite a todos. Muito obrigado, internautas. Até a próxima terça-feira, às 20h30, aqui pela TV Orkut, com o Jornal Jurídico. Boa noite. Obrigado. Parabéns.